pensou que ia ser interessante, então tem um pouco de coisa hoje, um pouco de coisa amanhã, né? E a gente começa por essa parte de atalhos, porque, assim, é o sonho de toda pessoa que mexe em Excel. Eu não sei se tá lento ou se não vai. Foi. É, tipo, conseguir mexer sem precisar do mouse, porque é muito mais rápido do que você ficar clicando para um lado e para o outro o tempo inteiro. Aí, se vocês puderem baixar a planilha que a gente vai usar e ir preenchendo quais são os atalhos, até para ficar salvo para vocês estudarem depois, sei lá, ficar como referência, sabe? Porque no último que a gente fez, eu fui preenchendo junto, mas acabou que eu não coloquei quais atalhos eram, tipo, qual que era a ciclo de cada atalho. Aí teve gente que foi me procurar meses depois perguntando qual que era, sabe? Então, até para ficar como referência para vocês, acho que é mais fácil ir preenchendo junto. Tá na aba de arquivos do Teams? Na aba de arquivos. Então, aqui a gente vai começar por vá para a aba da direita. Tá, como é que eu faço para ir para a aba da direita sem usar o mouse? O atalho é Ctrl Page Up. Aí, o meu teclado não funciona no negócio, o Jean que tem que demonstrar aí. Deu certo? O da direita é page down. É Page Down? Então, Aham. troquei. É um para direita e um para esquerda. Então, deixa eu trocar aqui. Onde que tem esses pages? Ah, tá. No teclado direito em cima. Isso. Valeu. Ai, meu Deus. Muito engraçado mexer no negócio com delay. Tá, então assim você muda de uma aba para outra. Agora aqui, vá para a célula 796. Eu podia rolar aqui até 796, só que assim, é demorado, né? Dá trabalho. Aí, travou aqui. Por que não quer subir mais? Ajuda aí, já. Nessa caixinha de texto aqui, você consegue digitar o número da célula. Então, se eu digitar aqui A796, eu vou direto para essa célula. Aí, para voltar para a célula A1, eu posso digitar o Ctrl Home. Aqui, ó. Não vai funcionar. Mas vou colocar aqui que é na caixa de texto. Aí vocês entendem que é nessa caixa de texto aqui em cima, onde tem o número da célula. Só você colocar o número da célula que você quer ir, ele vai para ela. Selecionar a coluna G. Então, eu vou até a coluna G. Para selecionar a coluna, eu aperto Ctrl espaço. Selecionei uma coluna. Certo? A próxima instrução ali é adicionar uma coluna. Para adicionar uma nova coluna, é Ctrl+. Ops, não vai funcionar aqui, porque ele vai dar zoom no Teams. Vai ter que ser o seja, Ctrl+. Ele sempre adiciona uma coluna à esquerda da coluna que você selecionou. Então, sempre vai ser selecionar a coluna, Ctrl espaço, e para adicionar é Ctrl+. Então, deixa eu escrever aqui. Espaço, adicionar a coluna, Ctrl+. Tá. A próxima é para selecionar a linha 20. Cadê a linha 20? Para selecionar uma linha, ao invés de ser o Ctrl, você vai clicar em Shift espaço, que ele seleciona a linha inteira. Para selecionar uma linha, é Ctrl mais de novo. Você vai ter que fazer, Jean, porque senão eu vou bugar meu Teams. Top. Adicionou. A próxima instrução ali é para excluir a linha que a gente acabou de criar e a coluna que a gente criou antes. Para excluir, o atalho é de Ctrl menos. Agora, Ctrl espaço para selecionar a coluna e Ctrl menos para excluir. Deixa eu escrever aqui. Shift espaço. Mais. Ctrl menos. Ok. Agora, para andar pela tabela. Aqui eu coloquei um exemplo com uma tabela cheia de valores aleatórios, mas assim, quando é uma tabela grande, isso fica mais claro, sabe?
Se você apertar Ctrl e setinha, você vai para a próxima casinha que está cheia. Então, se eu tô ali na célula J3. Se eu apertar a setinha para a direita, ela vai para K3. Se eu apertar a seta para a direita de novo, ela vai parar lá na O3. Entendeu? Então, quando a tabela é muito grande, isso é muito útil, que ele vai sempre para a próxima célula que está cheia. Então, ele vai ignorar todas as células vazias. Tá vendo? Eu consigo ir... Ops, o que eu fiz? Apertei um botão errado. Foi mal. Sempre no Ctrl setinha. Aí, aqui, ó, ele tem várias células escritas. Tem para a direita, né? Então, se eu apertar Ctrl seta para a direita, ela vai para a última preenchida. Aqui, desse lado aqui nesse código, dá para ver melhor que se eu apertar Ctrl e seta para baixo, ele vai me mostrar o último valor que tá lá na célula 380. Se eu fosse descer de uma por uma, ia demorar muito. Então, desse jeito, você consegue andar por tabelas mais rápido. Então, aqui andar para a tabela é Ctrl seta. Para selecionar a tabela, eu quero selecionar aqui. Para selecionar, eu aperto Ctrl Shift e a seta, que ela vai selecionar até a próxima casinha, tá vendo? Aí você vai falar, ah, mas pegou mais do que a tabela. Então, você solta o Ctrl e ajusta na tabela com o Shift. Só com o Shift e as setas. Tá dando para entender, gente? Tá indo muito rápido? Tá dando sim. De boa. Então tá. Isso aqui tudo daria para fazer na mão, né? Porque, tipo, quero selecionar a tabela é pequena, vou só fazer assim que é muito mais fácil, sabe? Mas se a tabela for enorme, tipo assim, vou selecionar essa coluna aqui na mão, você vai ficar aqui um tempão descendo, entendeu? E é trabalhoso, não compensa. Então, por isso que esses atalhos são importantes, para facilitar a vida. Mas, assim, é tudo coisa que daria para fazer na mão. Tá. O que mais aqui? Renomear a tabela. Depois que a gente seleciona, eu vou selecionar na mão. Não vou selecionar na mão, vou selecionar do jeito bonitinho, né? Usando os atalhos. Aí eu solto o Ctrl e volto até a tabela. Com a tabela selecionada, eu posso vir aqui, ó, na caixa de seleção, e eu vou chamar essa tabela de tabela. E dou um Enter. Então, agora isso aqui, o Excel entende que ele tem o nome de tabela. Então, se eu estiver lá na outra página, tipo em outra aba, se eu clicar aqui e escrever tabela, ele vai me levar direto para a tabela que está aqui. Em planilha muito grande, isso é legal para você achar, às vezes, partes específicas de uma tabela. Você pode selecionar tanto a tabela inteira, você pode renomear uma célula, tipo H5, que eu quero que chama Harika. Então, tipo, se eu tiver em outra página, e aqui também você consegue ver todos que já estão inscritos, tá vendo? Pois ele vai me levar direto para essa célula. Entendeu? Então, aqui também é na caixa de texto. Ok. Desfazer é o que todo mundo conhece, né? Que é o Ctrl Z. Ops. Inclusive, falando nele. Mas aí um atalho que pouca gente conhece é o de refazer. Para refazer, o atalho é Ctrl Y. Então, vou mudar a cor aqui, tá em azul. Para desfazer, Ctrl Z, para refazer, Ctrl Y. Certo? Para selecionar tudo, que foi até o que o Vitor perguntou, como é que a gente fez para deixar de uma cor só. Ctrl T, você seleciona tudo. Aí aqui, ó, eu posso selecionar a cor que eu quero. Entendeu? Deu pra... Eu gosto do rosinha. Mas aí, tipo assim, se eu estiver no meio de uma tabela, eu acho que não vai funcionar, porque tá cheia de vazios. Não vai funcionar direito. Mas se eu estiver nessa aqui, ó, que a tabela tá mais certinha... Ops. Os scroll não funcionam direito. Tá. Se eu apertar Ctrl T, ela vai selecionar a tabela, ao invés de selecionar tudo. Então, para selecionar todas as células, você tem que dar um espaço mais vazio, senão ele vai selecionar só a tabela em específico. Então, aqui, Ctrl T. Para colocar em negrito, é Ctrl N, né? Acho que é o mesmo atalho do Word,
Então aqui fica mais fácil. Itálico também é Ctrl I. Gente, se eu estiver falando muito rápido, por favor, me parem. Para copiar é o mesmo atalho também, então Ctrl C igual e Ctrl V para colar, né? Aqui eu vou falar do colar especial na próxima aba, porque se eu não me engano eu fiz bagunça e coloquei 2 vezes. É para deixar bem reforçado. Esse atalhos para teclado também eu vou falar aqui na parte de atalhos 2, que eu acho que está mais limpo. Aqui, que nem eu falei, né? Eu fiz bagunça e coloquei 2 vezes. Mas eu vou preencher aqui de novo, só para ficar Ctrl Y, selecionar tudo, Ctrl T, negrito, Ctrl N. Ai, coloquei no lugar errado. N itálico, Ctrl I. Aí, quando eu fui procurar os atalhos para trazer para cá, eu achei uns atalhos muito interessantes, assim, que eu não conhecia, então, inclusive, não estão internalizados, vou ter que olhar na minha colinha aqui. De adicionar filtros, se eu for em Ctrl Shift L, ele adiciona os filtros sozinhos. Eu acho que o Jean vai falar um pouco mais sobre esses filtros depois, mas tem um atalho para isso, eu achei, tipo assim, genial, porque é muito mais fácil, não sei nem onde é que fica para colocar filtro aqui, inclusive teria que procurar. Mas Ctrl Shift L adiciona filtro. Tá. Você fala, ai, tem que apagar aqui, né? Porque eu fiz uma E tabela retira assim. também, acabei de descobrir. Olha, essa eu não sabia, eu tava apertando Ctrl Z para tirar. Para formatar como tabela, o atalho é Ctrl Shift T. Será que eu tenho que selecionar a tabela inteira? Ctrl Shift T. Ué, devo ter que selecionar, né? Ok. Não está funcionando. No de vocês funcionou, gente? De algum de vocês? Na hora que eu fui testar em casa, tinha dado certo. Ctrl Shift T. Isso. Não tá funcionando aqui. A minha também não. Deixa eu ver. Aqui também não deu certo, não. Engraçado. Ah, desculpa, gente. É Ctrl Alt T. Eu olhei errado. Aí não ia funcionar mesmo, não, né? Cadê o Teams? Aberto. Eita. Por que tá com a... Tá com um negócio preto só no meu, na minha tela? Não, saiu. Pronto. Ctrl Alt T. Uai, Jean. No meu não aparece essa tela preta, aparece um... Aparece aqui, ó, criar tabela. Isso. Ah, tá. É porque aqui fica uma telinha preta e por isso que não tinha visto. Calma. Você parou o compartilhamento? Ou eu que não tô vendo? Deixa eu voltar aqui. Acho que parou, sem querer. Ó, Então faz essa parte que eu não consigo ver. Desculpa, gente. mexer. Ctrl Alt T. Isso. Agora apareceu criar tabela. Criar tabela. Aí dá pra Aí você aqui, ó. modificar? Tem. Aí aqui, ó, minha tabela tem cabeçalhos. A tabela tem, tá vendo? Só que aí as células estão erradas também, porque eu tinha que selecionar todas. Aqui. Agora eu selecionei os dados certinho. Clica ali, ó. Minha tabela tem cabeçalhos? Tem. Em OK, ele já vai formatar como tabela. Deu uma bugadinha porque eu tinha mesclado as células para ficar ajeitadinho. Enfim. É isso. Ctrl Alt T. Anotei errado. Na minha colinha aqui. Para editar a fórmula da célula, porque às vezes a gente tem uma célula
soma. Depois a gente vai passar sobre todas essas fórmulas, viu? Cadê? Tá bugadinho. Enfim, soma desses números aqui. Se eu quiser editar, eu posso apertar o F2, que ele entra dentro da célula. Ou então clicar 2 vezes se estiver usando o mouse. Mas se estiver usando só o teclado, o F2 entra na célula para você conseguir editar ela. Tá. 2. Aqui, copiar, colar, que eu falei que tinha ficado duplicado. Enfim. Esses atalhos para teclado aqui, quando você aperta o Alt, ele vai aparecer lá em cima várias letrinhas, tá vendo? É para você conseguir mexer nessa barra de... Não é tarefas. Enfim, nessa barra de itens aqui, sem precisar usar o mouse. Então, ali, ó, se a gente quiser... Ó, peraí, vou apertar o ESC e vou copiar essa tabela aqui. Então, Ctrl C para copiar. Vou aproveitar e já mostrar o colar especial. Então, se eu apertar o Alt, ele vai aparecer ali. Eu quero ir no C, que é a página inicial. Ali o colar, ó, tá na letra V, mas tem altas letras aqui que talvez sejam diferentes no computador de vocês, porque isso aqui muda de versão para versão, enfim. Eles vivem mudando. Mas esse colar aqui costuma ser o mesmo. Então, V, e eu quero colar só os valores. Então, eu aperto V de novo. Inclusive, esse atalho é, tipo, muito usado. E aí, quando você acostuma com ele, é só, tipo, Alt CVV e você já colou, entendeu? Então, tipo, é muito rápido e uso real, direto, esse atalho para copiar as coisas. Então, deixa eu voltar aqui. Atalho para teclado. Aqui é o Alt. E você consegue mexer em qualquer parte dessa barra de cima aqui só com o Alt. Para colar valores, é o Alt CVV. Para colar transposto, eu vou selecionar essa tabela aqui. Ctrl C. Se eu quiser transpor a tabela, então fazer as linhas virarem colunas, eu tive que fazer isso recentemente, acho que na matéria de economia, que todas as tabelas que o professor pedia vinham ao contrário, ficava bem mais difícil na hora de fazer as fórmulas no Excel. Então, Alt CVT, ele vai colar transposto. Tá vendo? Então, tipo, a data, o vendedor e a venda. Então, se tiver aparecendo esse tanto de hashtag aqui, é só clicar 2 vezes na hora que faz esse símbolozinho aqui, que ele expande até o tamanho que precisa para aparecer o número. Certo até aqui, gente? Por favor. Eu tô amando. E tipo assim, queria já dar um Tudo certo. feedback positivo, que eu amei esse formato de vocês já deixarem um campo pra gente colocar qual o atalho, porque eu já tinha preparado aqui a caneta para escrever todos os atalhos. Ai, gente, o Vitor falou, eu tô nessa, né, na caneta, porque a Haruka me conhece, né, sabe que eu fico anotando as coisas. Só que aí, Haruka, eu não entendi só esse CVV aí, você pode falar de novo? É porque, ó, eu vou copiar aqui primeiro e eu quero colar só os valores, eu não quero colar a formatação da tabela, porque se eu chegar aqui do lado e der, deixa eu chegar mais pro lado aqui, e apertar Ctrl V, ele vai colar com a formatação branca, tá vendo? Aí supondo que eu queira colar sem essa formatação branca, só os valores mesmo. Se eu apertar, eu podia muito bem vir aqui no colar, nessa barrinha de baixo, e aqui, ó, colar valores, que ele vai colar certinho os valores sem a formatação, tá vendo? Mas aí, se eu estiver usando só o teclado e eu apertar Alt, ele vai aparecer as letras lá, ó. Então, dentro do Alt, eu quero entrar na página inicial, que é o C. Então, eu vou apertar o C. Entendi. Lerdei, mas entendi. Obrigada, Haruka. Entendeu? Aí o V entra aqui e o colar valores é o V de novo, tá vendo? Aí, mas tipo assim, se eu quisesse o F, porque o F repete, tá vendo? Tem um F aqui e tem um F aqui. Se eu apertar o primeiro F, se eu não me engano, ele vai pro de cima. Aí se eu apertar de novo, aí ó, tá vendo? Ele selecionou lá, mas não colou.
eu teria que apertar Enter para ir. Aí, se eu quisesse o de baixo, é só apertar F de novo e dar o Enter, que ele cola só a formatação. Mas, enfim, é muito divertido ficar mexendo nessa parte aqui. De vez em quando, na hora que eu vou fazer as coisas, eu falar, não vou usar o mouse. Aí dá um maior trabalho, porque eu esqueço de todos os atalhos. Mas é um teste de memória aí. Tá. Para criar gráfico, que eu achei uma coisa genial, que é essa parte. Deixa eu ver. Acho que esse aqui vai ficar melhor para criar um gráfico. Se eu apertar Alt F1, ele já cria o gráfico para você, lindão. Depois é só editar os dados aqui em cima. Esse atalho, assim, sério, mudou a minha vida. Você não precisa nem selecionar a tabela, que ela... Deixa eu ver. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Você pode estar em qualquer célula aqui da tabela. Alt F1 vai fazer o gráfico. Aí é só editar sei lá, o tipo de gráfico para ficar do jeito que vocês preferirem. Deixa eu pôr aqui. Alt F1. Aqui tem a parte do colar valores também, que isso aqui é uma fórmula. Ó, se vocês olharem aqui dentro, é uma fórmula, tá vendo? Tá somando esses dois valores de cima. Se eu vier aqui e quiser copiar isso aqui para essa célula de baixo, apertar Ctrl C. Se eu só fizer um Ctrl V aqui, ele vai me dar 0. Por quê? Quando eu tô aqui, ele tá somando a O20 até a O21. Tá vendo? Ele até mostra em azulzinho as células que ele tá somando. Essa de baixo, ela tá somando O24 e O25. Então, ele não tá somando os valores que eu queria, que são esses de cima. Então, nessa hora aqui, é muito legal de ter o colar valores, porque eu copio, né, aqui com Ctrl C, aí para colar valores, Alt CVV, que ele vai colar só os números. Então, se você for olhar aqui, ele não é mais uma fórmula, ele é um número, enquanto aqui em cima é uma fórmula. Então, se eu mudar qualquer número daqui, ó, se eu botar 0, esse número aqui vai mudar, 299. Mas esse aqui não, porque eu colei só os valores, então ele não vai atualizar constantemente, né? Igual esse aqui de cima atualiza à medida que eu vou mudando os dados aqui de cima. Às vezes eu acho que eu repito as mesmas palavras muitas vezes. É o nervosismo. Não sei falar em público. Mas é bom para fixar na nossa cabeça. Você tem que entender que a gente não pensa direito, a gente é burro, entendeu? Aí você repete as coisas e a gente fala, entendi agora. Bom, até aqui tudo certo? Certinho. Show. Então aqui foi uma coisa que eu descobri, inclusive, pesquisando os treinos para esse treinamento, né? Que é a parte de duplicar informações. Na hora de fazer o e-mail da meta, isso aqui vai facilitar muito para o próximo diretor de GP, inclusive, na hora de criar os e-mails dos trainees. Eu tenho os nomes aqui, ó, alguns nomes que eu coloquei. Se eu ver... Por que eu não consigo clicar nessa parte específica da tela? Não consigo. Não, meu mouse não tá aí. Ele tá aqui. Tô em cima do e-mail da meta. Só que não vai. Enfim. Vou com a setinha, que é mais fácil. Por algum motivo, o negócio não quer me deixar coisar. Tá. F2 para entrar lá. E eu vou escrever primeiro. O primeiro e-mail, né? Então é Harika Nakamura. Que o e-mail da meta é sempre o primeiro nome e o último nome. @metej.com.br. Certo? Esse é o e-mail da meta. Padrão. Ai, não consigo ajustar. Ajusta aqui. Enfim. Se eu chegar nessa célula aqui e apertar Ctrl E, ele já duplica todos os outros e-mails no mesmo padrão do primeiro. Então, ele vai juntar o primeiro e o último nome e colocar o @metej.com.br. Ctrl E. Esse atalho agora ficou gravado na minha cabeça, porque se eu soubesse disso, teria me poupado 22 e-mails criados na mão. Uma bruxaria esse aí, hein? Caralho. Pois é, eu fui testar de alguns jeitos diferentes, sabe? Porque, tipo assim, antes eu tava colocando o nome completo. Tava colocando, tipo, Harika Gonçalves Naves Nakamura, nome completo. Aí ele dava
uma bugada e, tipo, pegava o meu primeiro e último nome. O do Jean pegava o primeiro e o último, mas a partir do Fábio, ele tava pegando só o primeiro, sabe? Aí, tipo, se colocasse Harika ponto Nakamura, aí ele pegava certinho de todos. Tipo, Michele ponto Vital, Raíssa ponto Guimarães. Não sei por que ele dá esse erro. Aí eu dei uma modificada aqui e coloquei só os primeiros e os últimos nomes. Mas, mais pra frente eu vou ensinar um jeito facinho de fazer isso, de pegar só o primeiro e o último nome. Então, tipo, você consegue fazer facinho. Pega o primeiro e o último nome de todo mundo e já faz desse jeito. Maravilhoso isso aqui. E eu não sei se funciona só para e-mail. Assim, não testei com outras coisas, sabe? Mas, teoricamente, o Ctrl+E é para reproduzir padrões. Então, provavelmente, ele vai funcionar em outras ocasiões aí. Não cheguei a testar. Tá. Atalho para colocar a data. No caso, a data de hoje, né? Se eu apertar Ctrl ponto e vírgula, ele coloca a data. Então, Ctrl ponto e vírgula. Certo. A hora é Ctrl Shift ponto e vírgula. Já vou até escrever aqui. Ctrl Shift ponto e vírgula. Ops. Colocou a hora. São 19h37. Se eu quiser colocar a data e a hora junto, eu posso apertar Ctrl ponto e vírgula, soltar os dois, dou um espaço e Ctrl Shift ponto e vírgula. Colocou a data e a hora. Ou então, tem uma função que eu até vou falar dela mais pra frente, que é agora. Que ela coloca... É agora? Ah, é porque tem que estar em maiúsculo, né? Agora, aí você aperta o Tab para ela entrar dentro da função. E agora sim. Aí tá vendo? Ele coloca. Só que se for por atalho, ponto e vírgula, espaço, Ctrl Shift, ponto e vírgula. É tão fácil quanto. Tipo assim. Enfim. Vou escrever aqui. Ctrl Shift, ponto e vírgula. Pegaram até aqui? Tá sendo muita coisa de uma vez? Manda ver, tá de boa, tá de boa. Eu quero ver vocês lembrarem todos esses atalhos depois, viu? Que é fácil enquanto tá vendo. Na hora de lembrar esses trem. Agora inicia a minha parte, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, uma coisa legal de se fazer aí vou só colocar uns números aleatórios aqui, tipo 1500, 1600. Uma coisa bonitinha do Excel é que, tipo, ele vai seguir nesse padrão. Aqui ele acha que, tipo, é de 100 em 100, então ele vai aumentando. E aí eu vou mostrar os vários tipos de formatação desses números aqui. Aí, formatação de número. Geralmente, quando ele está normal aqui, ele está em formatação geral, sem nenhum formato específico. Quando tem aqui, ó, formatação de número, aí ele coloca as casas decimais. Se eu quiser, aqui, ó, nessa parte de número, aumentar, aqui, ó, as casas decimais, eu clico nessa partezinha que tem a seta para esquerda. Se eu quiser diminuir, eu coloco a seta para direita. Que aí ele vai aumentar ou diminuir. Para uma formatação tipo moeda. Então, se eu estiver trabalhando com dinheiro, às vezes é mais fácil eu colocar ele na formatação de moeda, que aí ele sempre vai mostrar esse valor em reais. Formatação de data. Agora uma coisa curiosa, né? O Excel, ele interpreta cada data, hora, como um número. Então, se eu pegar esse número 1700 aqui e colocar no formato de data, esse data abreviado aqui, ele vai dar uma data, que provavelmente é o número de dias a partir de 1900. Porque ele, vamos falar assim, o ano referência dele, se eu colocar aqui, por exemplo, 0, ele vai colocar 0 do 1 de 1900, que é a data inicial que ele começa a contar. Então, se eu colocar um valor absurdo aqui, provavelmente não deu certo.
mas provavelmente é o número de dias a partir dessa data. Então, se eu colocar uma data bonitinha aqui, tipo 20 do, do 2 de 1970. Aí ele organiza bonitinho. Ora, o mesmo esquema. Ele coloca um valorzinho aqui, ele mostra esse formato de data aqui, só que a gente vai utilizar só a hora. Ele mostra aqui na célula só a parte das horas para a gente. Mas se ver aqui, ele vincula as duas partes, tanto a data quanto a hora. Mas aí a gente pode colocar, tipo, meio-dia e 32. Aí ele coloca lá, meio-dia e 32, então ele separa por ponto e vírgula, data ele separa por barra, a moeda que ele coloca bonitinho, então se eu colocar aqui também, aqui do lado, meio-dia, 2 pontos e 32, quando eu clicar aqui, ele vai no formato personalizado, mas que representa uma data, uma hora, desculpa. Fração, então tem que ter um número quebrado, então vou colocar aqui tipo 2,5 e vou selecionar aqui fração. Então ele vai colocar 2 e a parte metade aqui, 2,5. Então ele mostra a fração. E o número científico ele vai colocar em notação de 10. Então 2 elevado a 10 elevado a 3. Então ele mostra bonitinho aqui. Outros formatos especiais, e até aqui eu vou preencher esses com vocês, e depois nessa aba exemplo, vai ter uma parte para vocês praticarem em casa, que vai ser como uma tarefinha de casa para vocês, se vocês quiserem fixar os conhecimentos, mas com essa parte aqui vocês conseguem fazer a outra parte. Então, aqui ó, às vezes eu quero colocar um valor e eu quero, tipo, que ele me mostre direto. Se eu colocar aqui 1.500 menos 1.500, eu quero já que ele me mostra se o saldo positivo é verde e o saldo negativo é vermelho. Então eu estou trabalhando com dinheiro aqui. Quando eu clico nessa parte de número aqui, tem uma parte de mais formatos de número. Então vai abrir, ou deveria abrir uma caixa. Aqui. Formatar células. E aí, eu vou colocar um formato personalizado. Que, aqui, ó. Esse formato aqui, ele mostra, ó. Vermelho. Ele coloca esse colchete vermelho antes do valor negativo em reais. E eu vou só complementar aqui e colocar verde. Verde. Então, verde antes desse formatinho de número reais, que está um valor positivo, e vermelho antes desse negativo. Quando eu clicar em OK, aqui ó, ele ficou verde. Outra coisa interessante aí, se eu quiser colar uma formatação, eu vou nesse pincelzinho aqui, copiar, né? Eu clico nesse pincelzinho, vai aparecer o Ctrl C, né? Mas eu estou colando só a formatação. E vou clicar na de baixo. Então, aquela formatação que eu coloquei lá, ela coloca a letrinha de cor verde se tiver positivo e vermelho se tiver negativo. Alguma dúvida? Pode repetir como que você colou a formatação? Tá. Nessa parte do pincel aqui, ou na parte... Sim, entendi. Eu clico no pincel e depois seleciono a célula que eu quero que tenha a mesma formatação. Essa formatação, ela já coloca automático se é positivo ou negativo. Então, na de cima aqui, se eu colocar menos 100, ela fica vermelha. Se eu colocar aqui 100, ela fica verde. Então, ela já trata isso automaticamente. Se eu quiser um horário completo, então, aqui já mostra um horário completo, mas eu vou mostrar também nesses formatos personalizados. Aqui tem vários tipos de formato, e ele mostra aqui, ó, quando tem essa
hashtag 0 aqui, são formatos de números. Quando tem o cifrão aqui, são formatos de dinheiro. Tem de porcentagem, tem de científico, de data. E eu vou mostrar aqui formatos de hora. Aqui, ó. Se eu quiser mostrar no formato americano, né? Que são de 12 horas lá e tem o AM/PM. Então eu vou selecionar esse daqui e vou colocar 12h32 e 48 segundos. Então ele colocou aqui. Se eu colocasse, tipo, 18 horas, ele colocaria já 6h32. Então ele só vai ficar nesse formato. Então se eu precisar de informações que tenham esse formato, mesmo que eu digite aqui, até aqui mostra que é 18 horas ou 20 horas, ele sempre vai mudar para o formato de horário. Se eu quiser também mostrar o formato data e horário, sempre eu vou aqui, formato de número, personalizado, e vou olhar algum aqui que encaixa com o meu horário. Viu que ele mostra aqui tudo bonitinho, ó? Ele mostra o tipo dia, mês, ano, hora e minuto. Mas, o que eu posso fazer? Vou até colocar um número aqui para ficar mais fácil de ver. Vou colocar meu aniversário aqui, para vocês decorarem. E vou colocar um horário aqui, meio-dia. Eu gosto do meio-dia, né? Acho que vocês já repararam. Então, aqui tem um formato de dia e hora. Quando eu clicar aqui no personalizado e olhar aqui nos tipos aqui, eu posso, às vezes, formatar de uma forma que, aqui no exemplo ele mostra como que vai ser exibido. Eu não quero mostrar o dia não, eu quero que ele coloca o dia da semana. Então se eu acrescentar um D aqui, ele vai mostrar o dia da semana. Se eu colocar mais um D, ele escreve 3D fica abreviado e 4D fica o dia da semana completo. Então eu quero o dia da semana, só que aí, ó, coloquei um espaço. Eu ainda quero que mostre o dia do meu aniversário, então eu vou colocar 2D. Se eu colocar um D só, o que aparece? Se for data tipo primeiro, segundo, que é 01, 02, ele vai mostrar só o único dígito. Só que se for datas que tem os 2 dígitos iniciais, tanto do mês quanto do dia, ele vai aparecer só aqui. Igual, o meu é mês 9. Se eu colocar um M só, ele vai colocar só o 9. 2M, ele coloca o número. 3, ele coloca abreviado. 4, ele coloca a questão do nome completo. Então, eu posso colocar domingo. Se eu quiser colocar algum caractere especial, eu posso só colocar entre aspas, vírgula, domingo, 20 de setembro. Então, eu vou colocar meu aniversário aqui, 20. Eu quero colocar o D. Então, coloco entre aspas, de setembro. Coloquei o ano. Aí, tudo que eu quiser colocar entre aqui, eu coloco o ano de 1998. Aí, se eu quiser complementar mais informações, eu coloco das horas aqui. Tal horário. E aí, esse fica um formato específico de data. Então, vou dar o OK aqui. Eu já abro para dúvida. Então, eu mostro aqui, ó, 20 de setembro do ano de 1998 ao meio-dia. Aí, se eu mudar esse valor aqui em cima, então eu vou colocar 15 de novembro de 2010 às 18 horas e 35 minutos. Então ele coloca segunda-feira, 15 de novembro do ano de 2010, às 18h35. Então,
todos esses valores aqui, ó, eu consigo personalizar de uma forma mais agradável para mim. Eu quero saber o dia da semana, eu quero colocar ele abreviado ou não. Então, isso é muito interessante quando a gente trabalha com muitos tipos de data e eu quero só colocar ela num formato, às vezes, de um contrato, que eu só preciso copiar e colar. Alguém tem alguma dúvida dessa parte? Aqui tá de boa. De boa? Entendeu a questão aqui do personalizado? Se eu colocar D significa o dia, M o mês, A o ano. Então, cada vez que se eu colocar aqui, ó, diminuir o A para 2, ele coloca só os 2 últimos dígitos. Mas às vezes não é muito benéfico. Então, às vezes é melhor colocar os 4 para mostrar o ano completo. Ô, Jean, Sim. se eu quiser uma parte de uma célula de uma forma e outra parte de outra, eu tenho que usar essa formatação sempre, né? Tipo assim, ali na da esquerda, você colocou numa coluna número e na outra coluna o número em si. Mas se eu quiser colocar, por exemplo, número e o número na mesma célula, aí, tipo assim, uma parte seria uma coisa, outra parte outra. Tem como fazer isso? Você Como entendeu a assim? dúvida? Não entendi a segunda parte. Uma parte seria o número, a outra parte seria... Porque dentro de uma célula eu teria uma palavra e um número. Eu consigo segmentar? Consegue. Tipo, você quer colocar... Aqui, ó. Vamos... Nesse aqui, o número. Você tem um número aqui. Só que você quer colocar sempre uma palavra antes. É isso que você quer colocar? Isso. Ou, tipo assim, sabe? X é igual, aí você pega o valor de alguma Aqui. coisa, sei lá. Tá, então vou usar esse exemplo. Então eu coloco entre aspas. Então eu coloco X é igual a... Aí tá o zero aqui. Esse zero representa o número em si, que você colocou na célula. Exato. Então quando eu coloco OK, X é igual a 1.500. Se eu colocar 9.600, X é igual a 9.600. Show. Então você pode escrever qualquer coisa e personalizar da melhor forma possível. E aí eu vou mostrar aqui, inclusive eu digito meus dados pessoais, né? Algo muito delicado, mas vou digitar um CPF aleatório aqui, né? Se alguém quiser se dispor a colocar o de vocês aí, mas aqui, ó. 025 968 357 69. Tá. Esse é um CPF. Inclusive, ele sumiu com um zero aqui, né? Mas vou mostrar para vocês como que funciona. Eu quero separar igual vem na nossa identidade ou no nosso cartãozinho do nosso CPF. Então, aqui, ó, é o número que eu tenho, só que eu vou personalizar da forma como eu quero. Então, eu vou colocar um zero e agora eu vou usar a hashtag para representar os números. Então, são 3 números, 0, hashtag, ponto. Esse ponto aqui vai estar entre aspas, porque ele é o que está separando ali. Depois vou colocar hashtag, que é os mais 3 dígitos. Vou colocar mais um ponto, entre aspas. Vou colocar mais 3 hashtags, mais um ponto. Não, agora é traço, né? Tracinho, os últimos 2 dígitos. Hashtag. Então, aqui, ó, vou dar o OK. Todo CPF que eu colocar aqui, ele vai formatar para essa maneira, que é o que vem no nosso documento e fica mais apresentável até para a gente falar para as outras pessoas. 3 dígitos, tracinho, 2 dígitos. Então, qualquer número que eu colocar aqui que tenha esse padrão, então que tenha 11 dígitos, vai formatar da forma como eu desejo. Então, isso é muito bom para a gente deixar a data organizada. Certinho. Jean, tem Oi. diferença para o hashtag e o 00? Então, até um ponto que eu vou comentar aqui, se eu não iniciar aqui com o 0 e o CPF da pessoa começar com 0, ele não vai mostrar o 0. Então, como é o dígito mais à esquerda
é o zero, pode ser um zero, se eu não colocar o zero, ele não vai mostrar ele. Agora, aqui no meio, pode ter quantos zeros tiver que ele não vai sumir com ele, entendeu? Mas é só com uma questão construtiva mesmo, que aí ele pede para colocar esse zero no início. Bota fé, entendi. Certinho? E aí, aqui, ó. Vou até pular esse aqui da data, né? Que eu até já comentei com vocês. O que é? Ele mostra 28 de janeiro. Ah, vou refazer de novo. 28/1 de 2020. Só que eu quero da mesma forma que está aqui do lado. Então, eu tenho que vir aqui, personalizado. E aí, eu vou fazer sem olhar os exemplos lá de baixo. Então, eu quero a data, então, o dia com 2 dígitos. Eu quero o escrito D, então, vou abrir aspas, espaço, D, espaço novamente, e fechei aspas. 28 de janeiro. Então, eu quero o mês. O mês, eu aperto o M. Então, mês. Então, mostrou 1. 2, 01. 3, aparece o só... Esqueci o nome. Mas ele reduzido, né? E 4, aparece ele com... Deixa eu só ver um negócio. Se eu colocar tudo maiúsculo, se ele fica maiúsculo ou não. Não fica não. Mas tudo bem. Janeiro. Eu tenho que colocar o dia novamente. Então, eu vou colocar, abre aspas, espaço, dia. Fecha aspas aqui. E vou colocar o ano. Então, o ano é a letra A que representa. Como eu quero os 4 dígitos, eu coloco 4A. Então, ok. Ficou da mesma maneira. Se eu quero 10/4/2020. Opa. 2020. Eu vou selecionar personalizado e eu quero primeiro o dia da semana. O dia da semana são 4D. Então eu coloco 4 porque eu quero ele completo. Abro aspas, coloco a vírgula, espaço, fecha aspas. Quero o dia. Agora só o formato normal. 10 de, fecha aspas. Agora eu quero o mês. Então, eu tenho que colocar 4M, porque aí ele vai colocar o nome completo do mês. Abro aspas novamente, coloco o dia e finalizo com o ano. Que aí eu vou colocar nesse daqui também com os 4 dígitos. E ok, qualquer data que eu colocar nesse intervalo aqui, ele vai ficar com esse formato. A mesma coisa serve para esses daqui, só que aí eu vou colocar uma barra entre aquelas o D, o M ou o A, que significa o dia, o mês ou o ano. Então, no caso aqui eu coloco 2 Ds e coloco 2 As no final, porque eu quero só os dias. Aqui eu coloco 4A e coloco só um D e um M, para ficar mais fácil. Então eu posso até pular aqui esses daqui e continuar fazendo com vocês. Sempre usar a parte personalizado para eu continuar vendo. Então eu vou colocar dia barra mês barra e o ano, só que em 2 dígitos aqui. E aí ele vai ficar... Então, se eu colocar aqui 1998, ele sempre vai voltar para o formato original. Da mesma forma, esse de baixo.
Eu vou pular essa partezinha aqui porque vai seguir o mesmo estilo. O CNPJ só muda que ele tem mais números e tem uma barra ali no meio. Senão a gente vai enrolar uma parte. Agora, uma coisa interessante da gente fazer é que às vezes a gente quer fazer uma planilha que alguma pessoa tem que preencher, né? Então, para ela preencher numa lista suspensa, então que ela tem algumas opções para ficar mais fácil dela preencher, a gente vai aqui em dados, vem aqui nessa partezinha aqui, chama validação de dados. E aí, nessa validação de dados, eu posso permitir qualquer valor ou eu posso fazer uma lista. E nessa lista aqui, eu vou colocar, por exemplo, uma avaliação de 1 a 5. Então, todos os valores que eu quero aqui, eu vou colocar separado por ponto e vírgula, que é as minhas opções. 3, 4 e 5. E vou dar o OK. E aí abre essa caixinha de seleção. Então, para ficar mais fácil das pessoas responderem alguma coisa, às vezes eu coloco 4. Porque aí, se eu colocar, a pessoa não vai ver a setinha aqui, vai clicar e vai responder na forma correta, né? Então, é isso. Posso colocar texto? Posso colocar texto. Em vez disso, eu coloco... Opa. Eu coloco entre aspas. Eu até vou testar aqui. Bem um negócio estranho, né? Mas pode ser, ó, A, B... Aliás, nem precisa estar em aspas. Acabei de ver aqui. Eu posso tirar aspas e colocar só o que eu preciso digitar. Separado tudo por ponto e vírgula. Que aí ele vai me mostrar A, B, 2, 4. Então, pode ser diversas opções aqui. Fica mais fácil das pessoas responderem. Então, fica nessa parte de dados, validação de dados. Igual eu tinha comentado, essa parte de exemplo aqui também são algumas atividades para vocês fazerem. Então, formatar no formato de telefone, de celular, de RG, que também geralmente é separadinho, bonitinho. E aí eu vou falar de outra parte agora, que é a parte de formatação condicional. Vou usar o exemplo de notas de alunos aqui, e até coloquei um número de alunos considerável, para você não falar, mas eu consigo pintar isso à mão. Não, a gente pode fazer de uma forma bem mais fácil. Então, aqui, ó, eu quero colocar essas notas aqui de uma escala do menor para o maior, de cores, né? Então, eu vou selecionar aqui, igual a Harika mostrou, Ctrl Shift para baixo. Então, eu selecionei esses alunos aqui e vou na página inicial, formatação condicional. Tem alguns exemplos aqui, só que eu vou falar dessas novas regras aqui. Que aqui, ó, formatar todas as células com base nos seus respectivos valores. Então, uma escala bicolor. O valor mais baixo, aqui, ó, que ele falou mínimo, eu vou colocar um número. O número que eu coloquei aqui vai ser 40. E o valor mais alto também vai ser um número que vai ser 100. Então, dentro dessa faixa aqui, então o 40 vai ter um valor, uma cor mais próxima do vermelho. E o 100 vai ter uma cor mais próxima do verde. Quando eu colocar aqui, ele vai gerar toda a escala aqui. Então, quando eu olhar muito vermelho, ó, 43, 44. Quando eu olhar um muito verde, ó, 100, 87, 96. Isso fica mais visual. Se eu quero, às vezes, destacar um valor específico, então eu vou, novamente, selecionar aqui o intervalo e vou, novamente, na parte de formatação condicional, nova regra. Formatar apenas células que contenham, aqui, ó. Aí, aqui, ó, o valor da célula é igual a um valor específico. Aqui tem os valores.
está entre, não está entre, é diferente de. Então, aqui tem algumas opções, mas a gente vai usar aqui, ó, é igual a. Então, eu quero ver todos os alunos que tiraram 84. Estou chutando um valor aqui. E aqui, ó, ele mostra a visualização. Então, eu posso formatar da forma como eu quiser. Aqui está tudo branco. Então, para diferenciar, eu vou clicar no preenchimento lá, preenchimento, e vou colocar um valor roxo. Um preenchimento roxo. Então, ele vai colorir a célula de roxo. Ok, então, células que contêm o valor 84, ele vai pintar de roxo para mim. Ó, tem uma aqui, tem outro aqui e aqui embaixo. O que isso seria útil para, por exemplo, um professor? Pessoas que tiram a mesma nota podem ser pessoas que colam. Então, ele pode olhar esses valores iguais aqui, né? Ele vê um valor que está se repetindo muito. Então, ele vai ver, ó, o aluno 1, o aluno 42, o 66 e o 83 estão com o mesmo valor. Ah, eu quero recompensar os 10 primeiros alunos. Então, novamente, eu vou seguir naquelas opções. Formatação condicional, nova regra. Aqui, ó. Valores acima ou abaixo da média. Ah, desculpa, o terceiro aqui. Formatar apenas os primeiros ou os últimos valores. Aqui, ó. Vou selecionar primeiros ou os últimos. Vou selecionar os primeiros. Os 10 primeiros. E vou formatar, aqui continua sem formato, né? Então, vou formatar de uma forma diferente. Vou colocar um amarelo. Então, os 10 primeiros vão estar com o amarelo aqui. Então, vou dar um OK. Ó, então, ele me mostra quem foi os 10 primeiros alunos que têm a maior nota. Então, o aluno 11, o aluno 20, o 28, o 32. Então, ele já, quando a gente trabalha com muitos dados, ele já seleciona todos esses valores para a gente de uma forma automática. Seguindo esse mesmo padrão aqui, a gente tem mais aqui, ó, mais dois aqui que é um abaixo da média, que seria nessa nova regra aqui, ó, valores acima ou abaixo da média, então fica como uma tarefinha. Valores duplicados, então todo valor que tiver repetido, ele vai formatar de uma determinada maneira. Isso é bom também para ver se tem a questão de pessoas colando ou não. E aqui eu posso colocar uma fórmula específica. Então esse eu vou explicar de uma forma melhor, porque ele é um pouco mais complexo. Então, em vez de eu formatar as notas, eu vou formatar os alunos. Às vezes eu quero formatar eles, então vou selecionar esse primeiro aluno aqui, vou criar uma nova regra e uma fórmula específica. Então, eu só vou colocar uma fórmula aqui, depois eu vou ensinar ela mais para frente, bonitinho. Então, só um momento. Se um valor é maior que, tipo, 60, aí eu quero que ele coloque 1 se for verdadeiro e 0 se for falso, porque aqui ele vai mostrar só valores em que a fórmula é verdadeira. Eu vou colocar uma cor específica aqui, em verde. Vamos ver se vai dar certo. Aí, ele mostra bonitinho aqui se o aluno é maior, é um valor maior que 60. Então, essa função aqui que eu coloquei, ele pega uma fórmula específica e aí pode estar vendo qualquer valor, qualquer célula do lado, e se esse valor aqui for verdadeiro, ele vai visualizar de alguma forma. Então, eu vou explicar essas fórmulas mais para frente, mas só para a gente ter uma noção que a gente pode criar uma formatação com algo mais complexo, não só com valores de média, acima da média, ou a gente pode fazer algo bem mais sofisticado.
Vou deixar aqui. A próxima parte que eu vou explicar agora é sobre congelar painéis. Então, às vezes a gente está descendo aqui e a gente, nossa, o que é essa coluna aqui? Esse dado eu não estou entendendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou congelar essa parte aqui para na hora que eu estiver rolando o mouse para baixo, eu consiga ver as informações. Então, vocês vão aqui em exibir, congelar painéis. Nesse primeiro momento, eu vou usar essa primeira opção. Aqui, manter as colunas acima e à esquerda visíveis. Então, tanto que eu estou na célula B7. Então, eu vou ver tudo que tem aqui para cima e tudo que tem aqui para a esquerda. Então, vou congelar painéis. Então, quando eu estiver descendo, tá vendo? A parte do nome tá descendo aqui junto. Se ela não tivesse congelado, então eu não veria o que está aqui. Então, novamente, vou congelar o painel e eu consigo ver nome, cargo, e-mail, telefone. Aqui foi algumas informações, aqui, eu congelei a parte esquerda também. Um dado nada a ver. Esse valor aqui, mas esse valor é referente ao quê? Esse daqui é referente a Michele. Esse daqui é referente ao Hugo. Esse daqui é referente ao Augusto. Então, fica mais fácil visualizar as informações quando você tem uma tabela formatada nesse sentido. Então, que você tem um cabeçalho aqui e também tem informações à esquerda importante. Se eu quiser, agora, vou descongelar aqui, congelar só os valores acima. Então, eu vou colocar congelar linha superior. Então, ele vai mostrar só... Ops. Acho que eu apertei o errado aqui. Aí eu tenho que selecionar a linha e congelar linha superior. Tá dando um probleminha aqui, né? Tá mostrando só a primeira. Deixa eu ver. Indicar. Probleminhas técnicos, galera. Ele só congela a primeira linha, ou a primeira linha da esquerda. Então, ele vai congelar só essa primeira parte, ou a primeira coluna, que vai ser a coluna A aqui. Então, se eu for para a direita aqui, ele vai congelar só a primeira coluna. Então, se eu quiser congelar uma linha inteira para cima, eu vou selecionar aqui no valor aqui, e congelar tudo que tem à esquerda e acima. Como não tem nada à esquerda, só vai acima, né? Então, eu posso fazer dessa maneira. Alguém tem alguma dúvida dessa parte? Vocês estão muito caladinhos pro meu gosto. Ou não estão entendendo nada, ou a gente é muito bom na didática. Não, Jean, vocês estão bons mesmo, porque até eu tô entendendo. Eu tenho um monte de dificuldade com número e você sabe, né? Essa planilha também é bom porque, como tem vários, vamos falar assim, vários assuntos diferentes do Excel, é bom para vocês visitarem novamente quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa. Eu já vi isso lá no curso. Deixa eu ver como que fizeram. Então, vou deixar até congelado aqui esse painel. Vou deixar aqui bonitinho que depois a gente salva essa planilha aqui e fica melhor para vocês usarem. Agora é a senhorita Harika. Show. Vocês estão ouvindo de boas? Tive que parar por causa da cachorra, meio louca. Enfim, aqui a gente vai ver a parte de hiperlink, que é essa parte de criar atalho. Assim, hiperlink é uma fórmula que permite você fazer coisas que
inimagináveis, igual essa parte do e-mail que eu vou mostrar depois. Mas ela serve muito para deixar o Excel com cara de site. Tá certo que não vai ficar igual a um site, mas assim, criar um atalho para a célula G850 da aba Introdução. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser inserir uma forma. Cadê? Inserir ilustrações aqui. Formas. Eu vou escolher... Eu quero essa aqui. E vou colocar essa forma aqui. Eu quero para a introdução. Então, para deixar claro que é para introdução, eu vou editar o texto. Vou escrever aqui introdução. Só para... Ih, tava no caps, ficou todo feio. Deixa eu editar de novo. Introdução. Pronto. Aí eu vou aqui na página inicial, vou botar em negrito. Tem que selecionar tudo. Vou em negrito e vou aumentar aqui. Só para ficar bonitinho mesmo. Olha. Dei um enter no negócio. Oh, Deus. Tá. Ok. Ficou ali, né? Se eu clicar com o botão direito, tem aqui a opção de link. Então, eu vou clicar em link, vai abrir essa caixinha aqui. Dentro dessa caixinha, você pode pegar a página da web e tal, endereço de e-mail, mas eu vou aqui em colocar neste documento, que ele vai pegar todas as abas desse documento, tá vendo? Então, eu quero criar para página Introdução, para a aba Introdução. Então, eu vou selecionar ela e eu quero a célula G850. Então, aqui em cima, eu coloco G850. Maiúsculo, né? Não sei se ele vai dar diferença não, mas vamos colocar aqui melhor. Tá, então eu vou clicar em OK. Ele vai criar o hiperlink. Então, a hora que eu clicar na célula, tá vendo que ele aparece até a setinha com o mouse. Ele vai me levar para a célula G850, que inclusive aqui tem um exercício que vocês fazem depois para fixar, criar um botão nessa aba para retornar para a aba hiperlink. Então, vocês vão fazer a mesma coisa, inserir, forma. Deu para ver o que é que eu faço essa parte de novo? Por mim tá de boa. Pra mim tá bom. Então, top. Então, depois vocês fazem essa parte aqui para voltar para o hiperlink. Inclusive, se brincar, é até mais fácil eu fazer até voltar aqui. Mas tudo bem. Agora aqui, essa curiosidade de enviar e-mail. Então, aqui eu coloquei o nome da pessoa, um e-mail fictício, um assunto. E aqui tem o enviar e-mail. Vou chegar para o lado, que aquele negócio ali tá bugadinho. Eu não tô conseguindo nem passar o mouse por cima. Não sei porquê. Vai entender. Esse negócio do Teams. Então, tem o nome, o e-mail, o assunto, e aqui tem o enviar e-mail. Se eu clicar aqui em enviar e-mail, gente, seu e-mail tá logado no computador? Tá. Ele já apareceu aqui. Clica aí Apareceu. novamente. Clicar Aí. aqui. É porque ele aparece na minha outra janela aqui. Para enviar o e-mail. Enfim, Não dá para mas arrastar. ele abre a tela para enviar o e-mail. O que eu fiz essa fórmula? Eu vou abrir ela aqui, ó. Tem a fórmula que chama igual hiperlink. Isso aqui, gente, eu peguei do site, por isso que eu coloquei como curiosidade, porque, assim, é uma coisa muito específica, mas é muito interessante. Aí, esse mail to, e você coloca o i5. Ops. Veio para uma planilha. Pera aí, galera. 1, 2, 3. Aí, desculpa. Foi mal. Aqui, ó. Mail to, a célula I5 é o e-mail da pessoa, tá vendo? O subject aqui, o J5, vai ser o assunto. Então, eu selecionei a célula com o assunto. No corpo de texto, eu coloquei para escrever Oi H5. Então, vai falar Oi, Carol. Eu consigo enviar e-mails pelo Excel. Ponto e vírgula. Esse enviar e-mail aqui é o que vai aparecer na célula quando esse enviar e-mail aqui. Então, se eu trocar lá, ele vai trocar ali também.
Então, o que eu escrever aqui vai ser o que vai aparecer lá. E aí, se eu puxar a caixinha aqui para baixo, nesse coisinha, ele vai fazer isso para todos. Então, se eu clicar em outro, ele vai falar: Oi, Rodrigo, eu consegui enviar e-mails pelo Excel, entendeu? Então, ele vai sempre mudar vai sempre mudar o assunto que eu mudei aqui, vai sempre mudar o e-mail e vai sempre mudar o nome de com quem a pessoa está falando. Deu para entender? Essa parte é mais dificinho, por isso que eu trouxe só como curiosidade mesmo. Deu pra entender, sim. Que é uma função interessantíssima aí do Excel que às vezes dá até para aplicar. Tá. Essa parte de fórmulas básicas, eu acho que a maioria de vocês deve conhecer, soma, subtração, mas vamos passar por todas elas. Começar pela soma. Eu vou somar a nota de todos os alunos que estão aqui. A fórmula de soma... Ai, o que está acontecendo? Tá dando um problema aí, peraí. Cancela aqui? Aham. Tá. Igual, soma. Para entrar dentro da fórmula, eu aperto Tab, que é aquele que tem as duas setinhas, uma para cada lado. Então, ele entrou. E aí, aqui, eu posso colocar, eu quero somar o 7, colocar um ponto e vírgula, somar o 8, colocar um ponto e vírgula. Ou então, eu posso selecionar a linha inteira, que é o que eu quero fazer, né? Então, eu vou somar todos esses valores. Ok. Subtração não tem fórmula, então você tem que colocar o igual. Então, eu quero essa célula aqui menos a célula de cima, que vai me retornar 1, né? Mas não tem uma fórmula específica. Inclusive, a soma você pode fazer igual a subtração também. Tipo, igual, tipo, esse mais esse mais esse, enfim. Somar todos que vai dar a mesma coisa. A multiplicação tem uma fórmula que é multi, que eu tô vendo, já até apareceu aqui, tab para entrar nela e eu seleciono todos os valores que eu quero multiplicar. Dou um Enter. Se você... não estou confiando muito nesse valor aqui, não. Se selecionar todos os valores, ele aparece... não aparece a multiplicação. Eu acho que é das configurações, você coloca o que você quer que aparece aqui embaixo, porque o meu aparece a multiplicação, a soma e tal. Mas aqui, ó, a soma 56,77. E é exatamente a soma que está aqui. Tá vendo? Se você não estiver confiando muito na fórmula, às vezes dá para conferir aqui por baixo. Divisão também não tem uma fórmula específica. Você tem que fazer um número, aí a barrinha, né? Dividido por outro. Ok. Até aqui certo. A fórmula de média é igual média. Tem que lembrar que o Excel tem acento. Se não colocar o acento, ele não vai encontrar a fórmula. Então, tab, eu quero a média de todas as notas. A média deu 6, a função máximo é igual, máximo. E aí aqui, ó, ele já te fala mais ou menos o que você tem que colocar. Então, eu vou colocar o máximo dessas notas aqui. Ele vai me retornar o maior valor. Ó, a maior nota é 9,5. E é exatamente o que está aqui. Tem a função mínimo, que é a mesma coisa, só que... Mesma coisa não, né? É o contrário da máximo, que vai me retornar a menor nota. A menor nota é 2. A fórmula maior, aqui. Aí você precisa selecionar uma matriz e um K. O que é esse K? A matriz vai ser esses números aqui, ponto e vírgula. Esse K é qual posição que você quer que ele te retorne. Então, eu coloquei aqui uma posição, mas eu podia muito bem colocar aqui, ó. Eu quero o terceiro maior. Cadê aqui a célula? Então, ó, coloquei a coisa, eu quero o terceiro maior. Então, ele vai me retornar 8, que é a terceira maior nota. Mas eu coloquei lá o K para ficar mais fácil. A posição aqui em cima. Então, vou selecionar essa célula. Ela tá bem no lugar que meu negócio não vai. Meu mouse não chega nela. Selecionar aqui. E um Enter. O que aconteceu? Nossa, bugou tudo aqui.
igual maior. Oxi. De novo. Maior. Eu quero essa matriz aqui. Ponto e vírgula. Essa posição aqui. E enter. Então, ele está me dando o primeiro maior. Se eu vier aqui e mudar esse número para 5, ele vai me dar a quinta posição, ó, que é 6,5. Entendeu? O menor faz a mesma coisa. Ó, menor, vou selecionar a matriz. Ponto e vírgula para passar para o próximo fator. E a posição. Ele vai me dar o quinto menor. Como tem 10 nomes, vai ser o mesmo tanto. Mas, se eu mudar aqui para primeiro, ele vai me dar o primeiro maior e o primeiro menor. Primeiro menor. 2 e 9,5, que é a mesma coisa do máximo e do mínimo. Enfim. Tá, aqui tem uma fórmula de porcentagem, depois... eu vou fazer ela aqui embaixo. Para fazer a porcentagem, você vai colocar o igual. Então, a porcentagem é o número que você tirou sobre o número máximo. Então, vai ser o 8 dividido pelo máximo, que é o valor da prova, que é 10. Isso vai dar 80%. Aí, se eu for arrastar, eu não tranquei a célula. Então, aqui vai dar tudo erro de divisão por zero. Vou dar um Ctrl Z aqui. Dentro da célula, a G5, ela tem que movimentar para baixo, à medida que você desce com ela. Mas o valor da prova tem que ficar fixo aqui. Então, para fixar, é só você apertar F4, que ele vai fixar. Ou então colocar os dois cifrãozinhos ali, antes do I, que é a coluna, e antes do 4, que é para travar tanto a linha quanto a coluna. Se você colocar só em um, ele vai travar ou só a linha ou só a coluna. Aí, se você for apertando F4 aqui, ó, ele vai revezando até tirar, mas enfim, a gente quer travar a linha e coluna para ele sempre ficar aqui. Então, na hora que eu puxar a fórmula, ele vai descer esses valores aqui e esse valor aqui vai continuar fixo. Então, aqui a gente tem a porcentagem de nota de todo mundo. Tá. Tem uma função para arredondar valores, que é a função arred. Ops, esqueci do R. Arred. Vou pegar essa nota aqui, que está com 3 dígitos, e eu quero ela só com 1. Então, eu vou selecionar um número, e eu quero com uma casa depois da vírgula. Dou Enter, ela vai me dar aqui, ó, 4,4. Se eu for aqui na página inicial, eu consigo reduzir a quantidade de casas. Ops, do outro lado. Aqui, 4,4. Você vai falar, tá, eu podia chegar aqui e reduzir. Ok, vai dar 4,4 também. Mas se eu copiar essa célula e colar de cá, ela ainda é 4,3, entendeu? E se eu copiar essa aqui e colar ela aqui... Ai, tá bem no lugar. Eu sempre esqueço que meu mouse não... Colei ela como valor. Tá vendo? Ela é 4,4. Ela não é 4,3... Não. Porque isso aqui, ele só esconde o resto das casas decimais. Ele não arredonda especificamente. Outra função que é muito parecida com arredondar é a truncar. Que eu vou escolher o número e o número de dígitos. Eu quero um dígito só. Ao invés de arredondar ele, ou seja, aqui, ó, ele faz 3,7 está mais perto do 4,37, está mais perto do 4,4 do que do 4,3. Então, ele vai deixar como 4,4. Ele arredonda para cima a partir do 5. O truncar não, ele só corta o resto das casas decimais. Então, aqui vai ser 4,3, mesmo estando mais perto do 4,4. Certo? Então, essa diferença é pequena, mas, não sei, às vezes, para alguma aplicação específica vai fazer diferença. O Excel ele também consegue contar valores. Então, conte.val. Ó, tá lá embaixo, conte valores. O tab. E eu quero que ele conta quantos valores tem daqui até aqui, ó. Então, aqui a gente está na linha 12. Eu selecionei 12 casas. Mas ele vai me retornar só
10, porque esses dois aqui são espaços em branco. Então, ele vai ignorar os espaços em branco e vai me falar quantos valores tem. Se eu, ao invés de selecionar essas duas, essa coluna aqui, deixa eu apagar ela, selecionar de número. Vou selecionar essa aqui, que tem as notas. Ele vai continuar me retornando 10. Se eu colocar para contar números, que é a conte.num, ele vai contar só os números. Então, aqui ele vai me retornar 9, porque esse de cima aqui, ó, não é um número, é uma nota. Apesar de eu estar selecionando 12 casas, ele vai me retornar 9, porque ele está contando só as casas que tem um número, ignorando as que tem letra e ignorando as que estão em vazio. Tem outra função que é muito legal, que antes eu tinha que usar a calculadora para fazer, que é a fórmula de converter. Ela converte unidades. Então, vamos supor que eu quero converter esse 4,4 de... Aí aqui, ó, aparece um monte de unidades. Um monte. Então, assim, vou colocar de gramas. Aí, para colocar gramas ali, eu tenho que colocar igual tá escrito, tá vendo? Entre aspas também, igual tá ali. Então, eu quero de gramas para quilogramas, que deve ser kg. Então, ele converteu lá meu 4,4 gramas para quilogramas. Aí, aqui, eu coloquei alguns exemplos. Deixa eu chegar para cá aqui. Alguns exemplos, e aqui em cima eu já coloquei a sigla dele mesmo. Então, eu vou colocar aqui 5, 3, só para 85 e 1. Então, de cá, eu vou colocar igual a converter o número que eu quero. Ah, ali, ó, eu não consigo clicar, porque a fórmula ficou em cima. Se eu apertar a setinha para a esquerda, ele já vai colocar a célula de lá, porque aqui eu não ia conseguir por conta da fórmula estar na frente, entendeu? Então, é o número. E aqui, ao invés de escrever, eu vou selecionar a casinha que ela está escrita, porque é mais fácil do que ficar escrevendo entre aspas. Então, de libras para quilogramas. Ele converteu. Então, 5 libras são 2,26 quilogramas. Acho que deu para pegar. Depois, se vocês quiserem fazer aqui como treino. Inclusive, essa aqui também. Complete a tabela ao lado, utilizando as fórmulas aprendidas. O total gasto é para somar esses aqui. O saldo, você tem que fazer o salário menos o total gasto, né? Que vai ter o que sobrou no mês. A porcentagem é a porcentagem do salário que foi gasto, que eu coloquei um comentário para especificar certinho o que é para fazer. E para arredondar a porcentagem para não mostrar as casas decimais, porque ela vai aparecer com várias casas decimais, só arredondar para aparecer um número inteiro. Então, mas depois vocês fazem isso, se ficar alguma dúvida é só chamar que a gente ajuda. Aqui tem uma outra fórmula que é a autossoma, que ela é muito legal quando tem tabelas grandes assim. Se eu estiver aqui no meio, em algum lugar que eu consiga clicar, tem a função autossoma. Onde é que ela fica? Já não lembro mais. Dados. Na fórmulas. Aqui, eu não vi. Na parte do lado de inserir função. Tem autossoma. Gente, o meu fica aqui no cantinho do lado de cá, em alguma aba. Nas versões do Excel muda as coisas. Enfim, tem o autossoma, é só... Ops, acho que eu tinha que selecionar a tabela, né? Vou selecionar aqui os dados. Em autossoma, ele já somou aqui embaixo tudo, mas eu acho que Vamos ver. Ops. Eu acho que se eu selecionar a tabela inteira, ele vai preencher aqui e aqui. Então, aqui ele somou as linhas. E aqui embaixo ele soma os valores das colunas. E aqui ele dá a soma da linha e da coluna. Então, aqui é o valor total vendidos. Aqui tem os vendedores, as vendas que eles tiveram em janeiro, em fevereiro. Então, aqui eu tenho o total que o Bruno vendeu nesses primeiros meses do ano. E aqui eu tenho o total de janeiro de todos os vendedores. Entendeu? Então, facilita para colocar as somas todas. Às vezes
Facilita, dependendo da tabela. Harika, eu acho melhor a gente parar por aqui, já é 8h36. Pessoal, um ponto que a gente queria comentar é o treinamento de amanhã a gente pode passar para 5 da tarde, em vez de 7 horas. Tá tudo bem para todo mundo? Por mim tá tranquilo. Alguém tem algo que impede? Bem de boa também. De boa Boa. também. Porque Certo. amanhã a gente estende um pouco mais. A gente não vai fazer 4 horas de treinamento, não, mas acho que dá umas 2 horas só para a gente terminar os pontos que a gente tinha colocado na aula de hoje e o que a gente programou para amanhã também. Então, tipo, tentem fazer as partes que a gente deixou como em aberto aí para vocês treinarem. Se tiverem alguma dúvida aí, a gente está à disposição. Vou encerrar a gravação aqui.